No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos meus filmes favoritos, Hereditário. Eu normalmente não gosto de ver o mesmo filme ou a mesma série mais de uma vez, mas eu já vi Hereditário 3 vezes e eu veria quantas vezes fossem necessárias porque eu amo esse filme. Se você nunca viu Hereditário, eu super recomendo. É um filme muito bom de terror / suspense. E pra você que já assistiu, mas não entendeu muito bem qual que é a parada, hoje eu vou te explicar tudo sobre o filme. Vamos lá. Because nobody admits anything they've done! Nos 3 primeiros minutos de um filme, ele precisa te mostrar o vilão e o protagonista. Depois que eu aprendi isso, eu fiquei observando os 3 primeiros minutos de todos os filmes que eu assisto, e é bem isso, o protagonista e o vilão sempre aparecem no começo, e sempre que aparece só o protagonista nesses 3 primeiros minutos, sabemos que ele também será o vilão de alguma forma. Nos primeiros segundos do filme tem um texto explicando sobre a morte da Ellen, a avó. Nesse texto aparece o nome de todos os personagens importantes da história. A Annie, a filha da Ellen, o Steven, marido da Annie, e os 2 filhos do casal, Peter e Charlie. Pronto. Temos aí todos os personagens importantes desse filme. Aqui tem o herói e o vilão. Nos próximos 3 minutos do filme, o primeiro personagem a aparecer é o Peter. Quando eu assisti pela primeira vez, eu achava que a Charlie era a protagonista. Depois, quando eu assisti pela segunda vez, eu achava que a mãe era a protagonista. Mas quando eu assisti pela terceira vez, eu comecei a acreditar que o Peter era o protagonista. Depois do texto sobre a morte da avó, aparece a casa na árvore, que vai ser um lugar muito importante no filme. Essa casa na árvore tá no meio de árvores aspen, que são aquelas árvores que parecem ter olhos. Inclusive, é uma árvore que é citada pelo Bill Cipher, de Gravity Falls, justamente porque parece que essa árvore tá te observando. E esse é o objetivo, é isso que essa árvore representa nos filmes. A casa da família é cercada por essas árvores e a mensagem é essa: vocês estão sendo observados. Depois de mostrar a família, tem a cena de um funeral, e enquanto a Annie fala sobre a mãe dela, se você prestar bastante atenção, você vai perceber que ela tá usando um colar com um símbolo estranho. E esse é o símbolo do selo de Paimon, um demônio. A avó também usa esse colar quando mostra ela deitada no caixão, inclusive a câmera foca no colar. A Charlie olha pro colar da avó e depois ela olha pra trás e tem um cara esquisito que sorri pra ela. Depois disso, a Charlie tá observando a avó no caixão, e aí chega uma mulher perto do caixão e passa alguma coisa na boca da avó. A gente não vê o rosto da mulher, e eu admito que eu nem prestei atenção nela na primeira vez que eu assisti. Mas ela vai ser importante na história. E esses são os 5 primeiros minutos do filme. Tudo que a gente precisa saber sobre o filme já foi apresentado. Os protagonistas, o demônio do filme, a avó e o que a Charlie representa. Essa é a introdução de Hereditário. A Charlie é a personagem mais estranha desse filme. No momento em que ela aparece, a gente sabe que tem algo muito errado com essa menina. No começo do filme, a mãe dela diz que ela sempre foi a favorita da Ellen, a avó, e desde que a Charlie era bebê, tinha algo especial nela. Ela nunca chorava, nem quando nasceu. A avó dela também não deixava a Annie amamentar a Charlie. O que a Annie diz é literalmente: eu dei você pra ela. Nessa conversa, a Charlie diz: ela queria que eu fosse um menino. E a Charlie diz isso porque ela era, na verdade, o Paimon, um demônio, um dos 8 reis do inferno. Mas o Paimon não podia viver no corpo de uma mulher. Por isso que a avó queria que ela nascesse um menino. Como isso não aconteceu, o Paimon controlou a história de um jeito que ele conseguisse o tal corpo masculino, o corpo do Peter. Por isso, o filme todo é um ritual, ao mesmo tempo que é uma tragédia familiar. O Paimon é um demônio masculino, mas com rosto feminino, e ele usa uma coroa e monta um dromedário. O diretor do filme disse que ele escolheu esse demônio porque o capeta, o Satanás, era muito usado na maioria dos filmes de terror e ele queria algo diferente. O Paimon é conhecido por ser um demônio das artes e da ciência e dos conhecimentos ocultos, e é por isso que durante o filme nós vemos a Charlie criando e montando bonecos e fazendo desenhos. A mãe dela também é uma artista e faz casas em miniatura. Quando a Charlie e a Annie têm esse diálogo que eu acabei de falar, tem uma cena que mostra algo escrito na parede do quarto da Charlie. Tá escrito Satoni, que é uma palavra usada em rituais para invocar os mortos. Essa é a primeira parte do ritual. Outro momento marcante da Charlie foi quando ela cortou a cabeça de uma pomba. Ela estava fazendo um boneco na sala quando uma pomba bate no vidro
e morre. Ela vai até onde a pomba caiu e corta a cabeça do bicho com uma tesoura. Quando ela vira e olha pra rua, tem uma mulher observando ela e acenando pra ela. Essa mulher faz parte da seita que acredita no Paimon. Lembra que eu falei que tinha um maluco que sorri pra ela no funeral? Então, ele também faz parte da seita. Durante todo o filme, eles sabiam que ela era, na verdade, o Paimon, e por isso que eles ficam sorrindo pra ela, acenando pra ela e observando ela. A gente não sabe dessa informação, não sabe dessa seita. Depois de Satone, aparecem as palavras Liftout Pandemonium e Zazaz. Liftout significa abrir, em hebraico, e Pandemonium significa caos. Zazaz é um demônio que normalmente é invocado por um tabuleiro Ouija. No caso de Hereditário, é invocado através de um ritual espírita. Mas antes disso tudo acontecer, a Charlie precisava morrer. No filme, tá, YouTube? Eu tô falando de um filme. O Peter leva a Charlie pra uma festa, e nessa festa, a Charlie come um bolo que tem nozes, só que ela é alérgica a nozes. Ela vai atrás do irmão, diz que não consegue respirar, aí ele fica desesperado, enfia ela no carro e dirige em direção a um hospital. Só que ele tá dirigindo muito rápido, e a Charlie coloca a cabeça pra fora do carro pra tentar respirar. Nisso, aparece um cervo no meio do caminho, o Peter tenta desviar do cervo, e a Charlie bate a cabeça num poste. Essa cena acontece muito rápido, mas se você pausar o filme na hora em que a Charlie vai bater a cabeça no poste, dá pra ver que no poste tem o símbolo do Paimon desenhado. A partir desse momento, o filme desanda totalmente. A Charlie não é mais a protagonista, a mãe enlouquece e o Peter é possuído. Depois que a Charlie vai dessa pra melhor, a gente começa a prestar mais atenção na Annie. E a pergunta aqui é, ela estava sendo controlada ou ela teve escolhas? Ela obrigou a Charlie a ir com o Peter pra festa, ela que invoca os Azaz, mas ela fez isso porque foi uma escolha dela ou ela estava sob efeito do Paimon? A mãe dela fazia parte de uma seita, a filha era um demônio, o filho era o corpo que o demônio queria e ela era um fantoche. A profissão dela era influenciada pelo Paimon, ela era muito sincera em alguns momentos, e o Paimon era o demônio dos conhecimentos ocultos. Quando a Annie conversa com o Peter, ela diz, aparentemente contra a vontade dela, que ela não queria ser a mãe dele. Era uma verdade, mas ela não queria dizer aquilo, e mesmo assim ela disse, porque o Paimon não mente, então ela também não podia mentir. Por fim, é ela quem invoca os Azaz, mas tudo foi orquestrado pela entidade, e pela mãe dela, e pela seita. É a falsa ideia do livre-arbítrio. Você pode escolher, mas eu te dou as opções do que escolher, e você vai escolher o que eu quero que você escolha. Então, no final das contas, é ou não é uma escolha? Depois que a Charlie falece, a Annie começa a dormir na casa da árvore, como a Charlie fez no começo do filme. Bem antes disso tudo, depois do enterro da mãe dela, a Annie vai num grupo de autoajuda para falar sobre luto, e ela começa a falar sobre a história da família dela. A mãe dela tinha múltiplas personalidades, no final da vida estava demente. O pai dela faleceu quando ela era criança, de inanação, e ele tinha depressão psicótica. O irmão mais velho tirou a própria vida e era esquizofrênico. Ele deixou um bilhete para a mãe dele acusando ela de ter colocado aquelas vozes na cabeça dele. É possível que o objetivo da Ellen era fazer o filho ser o receptáculo do Paimon, mas o filho achou que era esquizofrênico e tirou a própria vida. Nisso veio a Charlie. Enfim, depois do enterro da Charlie, a Annie vai de novo nesse grupo de autoajuda e lá ela encontra uma mulher, a Joanne. Lembra que eu falei que a Charlie estava lá no enterro da avó, aí chegou uma mulher e passou um negócio na boca da avó? Essa mulher era a Joanne. Mas se você vê essa mulher no começo do filme e você olhar pra Joanne, você fala, é a mesma pessoa, eu conheço você, essa safada. Nessa parte do filme, quando a Joanne se apresenta pra Annie, a gente não sabe que a Joanne e a Ellen se conheciam e faziam parte da mesma seita, então a gente pensa que é apenas uma senhora prestativa tentando ajudar a Annie com o luto dela. E a Annie pensa a mesma coisa. A Annie vai na casa dessa mulher e percebe que a Joanne tem um tapete muito parecido com os que a mãe dela fazia, e essa é a primeira dica que o filme dá de que as duas se conheciam. As duas começam a conversar e a Annie diz que ela é sonâmbula e um dia ela acordou no meio da noite. E ela, a Charlie e o Peter estavam cobertos de solvente de tinta e ela segurava um fósforo na mão. Quando ela acordou e se deu conta do que ela estava fazendo, ela soltou o fósforo, apagou o fogo, soltou o fósforo e o Peter começou a gritar e foi muito difícil de explicar que ela era sonâmbula, que ela não queria matar os filhos. Essa parte do filme é interessante porque parece que o subconsciente da Annie
tava tentando, de algum jeito, acabar com tudo, acabar com o ritual. Toda a maldição do Paimon seria quebrada ali naquele momento, porque a Charlie era o Paimon e ia morrer. Não tinha como Steve, que era o pai das crianças, ser o receptáculo do Paimon, porque era justamente algo hereditário. Aí tá, aconteceu o enterro da Charlie, a Annie começou a enlouquecer. Se em algum momento da história a Annie tinha uma escolha, depois da morte da Charlie, ela era completamente um fantoche do Paimon. Temos a cena da cozinha quando ela e o Peter discutem. E essa é uma das minhas cenas favoritas, não só desse filme, mas em geral. Ela é fantástica. Eu adoro essa cena, eu vi tanto essa cena, mas tanto que eu gravei as falas. Ela e o Peter discutem porque ela fala que o moleque não admite os erros dele e que não tem mais como voltar atrás porque a irmã dele já tinha ido dessa pra melhor. O penúltimo grande feito da Annie foi ter invocado a Charlie, ou o Paimon. A Joanne fala pra ela sobre um jeito de se conectar com os mortos, um ritual, e no começo a Annie fica descrente, mas depois que ela vê que é possível se conectar com a Charlie, ela fica em choque. Ela acorda no meio da noite e vê o Peter coberto de formigas, assim como ela viu a cabeça da Charlie cheia de formiga. Isso pode significar que no momento em que ela fez o ritual com a Joanne, o Paimon começou o processo de trocar de corpo, ou de entrar no corpo do Peter. Então naquele momento do filme, o Peter já estava morto. Ele só estava esperando pra trocar de corpo. Os dois conversam, cobertos de solvente de tinta, ela com um fósforo na mão pra tacar fogo nos dois. E ela conta que ela nunca quis ser a mãe dele, que ela foi obrigada pela própria mãe, que ela tentou de várias formas interromper a gravidez, mas nada dava certo, esse moleque nasceu mesmo assim, e disse que fez isso porque estava assustada. Os dois começam a chorar e o Peter diz que você tentou me matar, e a Annie responde, eu tentei salvar você. Nisso, ela taca fogo nos dois e acorda, porque era tudo um sonho. Como eu disse, o subconsciente dela tentou, de algum jeito, tentar salvar a vida do Peter, mas o Paimon era mais poderoso. A próxima parte desse ritual é o Liftout Pandemonium, abrir e caos, e começa o caos mesmo. Começa assim, minha nossa senhora, disso pra pior. A Annie se dá conta do que aconteceu, de que o Peter corre perigo, que a mãe dela fazia parte de uma seita, que a Joanne era da seita da mãe. Ela tenta queimar o livro da Charlie, mas assim que ela joga o livro no fogo, o braço dela começa a queimar e ela tira o livro do fogo. Ela lê sobre o ritual e é neste momento que o público finalmente entende o que tá acontecendo. Porque assim, tudo que eu contei pra vocês tá escondido no filme, então a gente não sabe de nada disso. É nesse momento que ela começa a ler, começa a falar da mãe, começa a falar da seita, que a gente entende, ah tá, tem um demônio tentando matar o moleque. Durante o filme você não entende que tá tudo pré-estabelecido, que tá todo mundo condenado à morte. Lá no começo do filme, depois do enterro da mãe, o pessoal do cemitério liga pro Steve e conta que a cova da Ellen foi vandalizada e o corpo tinha sumido. Ele não conta isso pra Annie, porque ele não queria deixar ela preocupada. E perto do final do filme, a Annie encontra o corpo da mãe dela no sótão da casa. E o corpo está sem cabeça, assim como a Charlie, assim como a pomba também. O filme não fala quem foi que roubou o corpo, se foi a Annie, sonâmbula, se foi a Charlie ou se foi o pessoal da seita. Eu não acho que foi a Annie sonâmbula, porque aparentemente o lado sonâmbulo dela tava tentando acabar com a maldição. Então, por que ele iria lá buscar o corpo da véia? Quando a Annie descobre tudo isso, ela tenta de novo queimar o livro da Charlie, porque ela acha que a maldição vai acabar. E ela tenta convencer o Steven a queimar o livro, porque ela não consegue. Só que ele não quer, ele se recusa a jogar o livro. Nisso, ela pega o livro da mão dele e joga no fogo. A gente esperava que ela fosse queimar, só que o Steven queima no lugar dela. E o Paimon possui o corpo dela. Nisso, começa uma luta entre Peter e Annie, que é o Paimon, que é a Charlie. É nesse momento que o filme te assusta em silêncio. A casa tá um breu, o Peter aparentemente tá sozinho, mas quando você olha na escuridão, quando você olha em cima do Peter, você vê que a Annie tá pendurada no teto. Tem um monte de gente pelada em volta da casa. O final da Annie foi parecido com o da Charlie e o da mãe dela. O Paimon faz ela flutuar e faz ela tirar a própria cabeça. O Peter vê isso, fica assustado e se joga da janela. O corpo da Annie flutua até a casa na árvore e o Peter é finalmente possuído pelo Paimon. Durante todo o filme, o Peter era só um adolescente. Ele não tinha muitos amigos, ele era meio tímido, gostava de fumar maconha, mas não tinha nada de especial nele. Ele e a mãe pareciam ter uma relação esquisita,
mas ele se dava bem com o pai. O pai dele, coitado, era só um cara perdidão no meio desse ritual maluco. Ele era psicólogo, tentou ajudar o filho e a esposa, mas não tinha como ele lutar contra um demônio sozinho. E no final, ele era só uma vítima, assim como o Peter. A gente entende a função do Peter, o que ele representa e o que ele é no começo do filme, quando ele tá na escola, e a aula é sobre a história de Hércules. O professor diz: o herói será destruído pelo seu maior defeito, que era a arrogância. Isso porque durante toda a peça ele se recusava a olhar todos os sinais que eram dados pra ele. Enquanto o professor fala isso, o Peter tá distraído olhando a bunda da menina na frente dele. O professor continua e pergunta se a história teria sido mais trágica ou menos trágica se o herói tivesse a opção de escolher. Porque o autor da peça escreveu ela de uma maneira que o personagem não tinha escolha, era o destino dele. O professor fala com a turma, um aluno responde que seria menos trágico, o Peter continua distraído, dessa vez com uma mensagem no celular de um cara chamando ele pra fumar maconha. O professor chama a atenção dele, mas ele tá perdidaço. Uma menina responde a pergunta do professor e ela resume a importância do Peter no filme. Ela diz: abre aspas. Acho que seria mais trágico se ele tivesse a opção de escolha. Porque se era inevitável, os personagens não tinham esperança. Já não tinham esperança porque eram desiludidos. Eles eram parte de um sistema incorrigível. Fecha aspas. Assim como a Anne estava condenada a ser um fantoche, o Peter estava condenado a ser só um corpo pro Paimon. Ele já estava morto no momento em que o filme começou. E essa fala da menina é tão direcionada ao Peter que enquanto ela fala isso, a outra menina, que estava na frente do Peter, vira pra trás e começa a encarar ele em silêncio. A gente pode até pensar, nossa, ela tá interessada nele, por isso que ela tá olhando pra ele. Só que nada nesse filme é sem querer. Depois disso, a gente já sabe o que acontece. A Charlie morre, a mãe enlouquece. O Peter, depois que ele viu o que aconteceu com a irmã, ele entrou em estado de choque. E aí ele só esperou pra ser possuído pelo Paimon, mesmo que inconscientemente. Depois da morte da Charlie, a gente vê a existência do Peter sendo expulsa pra dar lugar à existência da Charlie. No final do filme, o Peter é finalmente possuído pelo Paimon e sobe até a casa na árvore. Lá tem uma galera pelada se curvando diante de uma estátua de madeira, de ferro, não lembro agora. E a cabeça da estátua é a cabeça da Charlie com uma coroa, porque é o demônio com corpo de homem, mas rosto feminino. A mãe dele e a avó também estão curvadas, as duas sem cabeça. As pessoas que nós vimos no funeral da véia estão ali. E finalmente o Paimon assume a sua forma humana. Fim do filme. Ao mesmo tempo que Hereditário fala sobre um ritual, tem símbolos escondidos no filme, fala sobre demônios e tem uma seita, ele também fala sobre problemas mentais, luto e problemas familiares. Você pode assistir Hereditário sem saber dos significados e o filme vai continuar sendo bom. Diferente de Midsommar, que é do mesmo diretor, que você só entende aquele diacho daquele filme se você souber dos simbolismos escondidos, blá 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 blá. Não tem graça, porque você precisa ler 12 artigos pra entender a história do filme. Eu não gosto disso. Hereditário é bom porque você assiste e você entende a mensagem. Só que você percebe que tem mais coisas escondidas ali e você quer saber mais sobre o filme, e aí você pesquisa e você percebe que é um filme muito mais inteligente do que parece. É por isso que esse é um dos meus filmes favoritos da vida. Muito obrigada se você assistiu até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise. Beijo, se cuida e tchau.